Olá a todas e a todos. O nosso hashtag Habite, nesta edição, vai trazer para nós o Getúlio Rocha Júnior. Getúlio Rocha Júnior, ele atualmente é o diretor da Escola e Faculdade Senai Francisco Matarazzo, voltado ou com ênfase para a indústria têxtil, confecção e moda. Getúlio já foi diretor do Senai Mauá, já foi diretor do Senai Santos. Getúlio é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado em Gestão Estratégica, pós-graduado em Pedagogia e tem uma experiência profissional de 26 anos no Senai. Portanto, estamos conversando com um profissional altamente qualificado e gabaritado, num dia em que nós estamos fazendo uma apresentação aqui para a indústria têxtil e confecção do Brasil, do Pós-ITMA. Pós-ITMA é um evento em que nós mostramos para os industriais, para os técnicos, os profissionais executivos, o que de melhor foi visto na última edição desta que é a maior feira de máquinas têxteis do mundo e que avança cada vez mais também para apresentar soluções e inovações na área da confecção. Getúlio, muito bem-vindo. Fernando, agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando aqui com você, com os amigos da BIT. É sempre um prazer grande também estar falando sobre o Senai, sobre quanto o Senai pode colaborar, contribui e pode colaborar aí com o desenvolvimento da indústria. Maravilha. Getúlio, nós estamos aí vivendo um momento turbulento da economia, onde as empresas vêm aí ao longo dos últimos 5 anos, passaram por 2 recessões, fases baixas de crescimento, mas depois de uma feira dessas a gente vê quanta inovação, quanta tecnologia, quantas questões relacionadas à sustentabilidade estão sendo desenvolvidas nesse mundo dos bens de capital. E a indústria têxtil e confecção do Brasil, ela tem um desafio muito grande, ela está entre as maiores do planeta, mas ela tem que continuar a investir. E nesse sentido, e qualificar as pessoas para atender essas novas demandas tecnológicas. Como é que o Senai Francisco Matarazzo está se posicionando nesse cenário? Como é que ele enxerga esse momento e o que ele está projetando para atender a essa demanda das empresas? Na verdade, o Senai como um todo, né? O Senai em São Paulo é uma rede grande, uma rede formada por 92 unidades, com diversas áreas tecnológicas, e a Escola Senai Francisco Matarazzo, que é focada na área têxtil, moda, confecção, ela tem, ao longo aí dos seus 60 anos de existência, tem trabalhado fortemente para a formação. No grande início, o Senai trabalhava fortemente na formação de aprendizes, técnicos, e agora forma também profissionais em cursos superiores, né, em faculdade, na área de graduação e pós-graduação. E a questão de 15, 20 anos, a gente tem trabalhado fortemente também na tecnologia. O Senai criou, em torno de 10 anos atrás, institutos de tecnologia justamente para poder dar o suporte necessário à indústria no que diz respeito à tecnologia. Bom, na formação de pessoas, o Senai ele tem grande experiência, né, ao longo desses anos todos, e a gente tem sempre monitorado as indústrias, agora especificamente falando sobre a Escola Francisco Matarazzo, sobre quais são as demandas, necessidades da indústria têxtil, do vestuário, para que a gente possa formar o profissional certo para atuar nessa indústria. Em relação à questão de tecnologia especificamente, o Senai ele criou na Escola Francisco Matarazzo também o Instituto Senai de Tecnologia, que trabalha aí em 4 grandes vertentes do Instituto. A primeira vertente é assessoria e consultoria. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um programa muito interessante desenvolvido pelo Senai de São Paulo, que é o programa, a gente chama de P mais C. Né? Esse programa ele é um programa que vai aumentar a competitividade da indústria através de assessoria, assessoria e consultoria. Para você ter uma ideia, Pimentel, esse programa ele é bastante interessante, que ele visa o aumento da produtividade, um ganho de produtividade, sem um investimento em máquinas e equipamentos, utilizando aí o Lean Manufacturing. Né? Desculpa te interromper, como é que se insere nisso o programa que nós desenvolvemos com o Senai CETIC, Senai Francisco Matarazzo, que é o chamado PFTC, que é o Programa de Fortalecimento da Indústria Têxtil e Confecção? Como é que isso se linka com esse B mais C, se são complementares, se um está dentro do outro, como é que você enxerga isso?
O programa, o PSTC, ele é um programa mais amplo, é um programa que abrange nacionalmente, né? Ele é de cunho nacional. É totalmente interligado, né? A diferença que tem entre o PFTC, que é esse programa em parceria com o Senai Ticket, com a BIT, ele é um programa... E outros Senais em rede, né? O Senai, na verdade, ele tem estrutura federativa, portanto, a gente tem uma capilaridade no Brasil inteiro. E esse programa, basicamente, ele é um programa de capacitação em 6 programas, né? Então a gente capacita as empresas, né, em parcerias. São 6 módulos. São 6 módulos, né? Então fazemos a capacitação em 6 módulos. O link que tem com o programa da indústria paulista mais competitiva, que é esse P+C, é justamente que a gente pode utilizar a consultoria nessa questão de manufacture, para que realmente você tenha uma ação física lá dentro do consultor, dentro da empresa, e ali nesse programa você vai fazer inicialmente o diagnóstico, que é gratuito, esse diagnóstico é gratuito, e aí o nosso consultor vai falar assim, olha, para o empresário, eu consigo aumentar a sua produtividade em 10, em 20, 30%. O B+C emula o B+P, que foi feito anteriormente com base num projeto do governo federal? Esse é um programa bastante semelhante. Tem algumas características específicas do nosso programa de São Paulo, porque ele é específico para a indústria aqui de São Paulo. E quais são os ganhos que vocês têm enxergado de produtividade nessas intervenções nas empresas? Olha, é impressionante. São ganhos extremamente expressivos. Ontem mesmo eu estava fazendo uma análise do que a gente tem feito. Tem empresas, Pimentel, que a gente consegue ter um ganho de até 60% de produtividade sem nenhum investimento em máquina. Mas isso num ponto específico, não é uma consultoria holística que pegue todas as áreas da empresa. De modo geral, o B+P ele focava num gargalo maior e tentava resolver aquele gargalo. O B+C também funciona assim? Ele funciona na linha de produção. Então, a organização da linha de produção, a diminuição de desperdícios. Eu tenho um dado lá que é bastante interessante, que uma empresa ela deixou de desperdiçar por mês 50 mil reais. Isso só em desperdício. Portanto, esse programa, em termos de eficiência da produção da empresa, ele é muito interessante e é um programa que é desenvolvido de forma rápida e que os resultados... Quantas horas normalmente de consultoria são necessárias para que vocês tenham realizado? O diagnóstico ele gira em torno de 8 a 10 horas de diagnóstico, que é totalmente gratuito. E a partir daí é desenvolvido todo um trabalho que dura aí em torno de 100 horas, 120 horas. Perfeito. E aí a partir daí, contínuo. E o que a empresa tem que se comprometer para ter esse resultado? Ela tem que dedicar um profissional para isso? A auto-administração tem que estar comprometida com esse trabalho? Como é que engaja o público? Na verdade, isso é diretamente na linha de produção. Então, primeiro a empresa tem que estar comprometida. Quando a gente elabora o diagnóstico, nosso consultor vai lá, ele faz o diagnóstico, ele apresenta, a partir do diagnóstico, ele apresenta para a empresa, olha, nós podemos ter um ganho de produtividade de até, por exemplo, 20%, dependendo da empresa. Muito bem, essa consultoria ela tem um custo. Quanto custa? Custa 24 mil reais. Para pagar a prazo? Para pagar a prazo, só que tem um detalhe que é muito interessante. Então, nosso consultor ele vai lá e faz toda uma análise do processo. Ele propõe 20% de aumento da produtividade. Se ele alcançar os 20%, a empresa ela paga a segunda parte, que são os 12 mil reais. Se ela não alcançar, se a gente não alcançar esses 20%, ela paga só a primeira parte, que são os 12 mil reais. Esses 12 mil reais são pagos no início do trabalho ou não? Não, você pode pagar de forma parcelada. Ao longo aí, cada empresa a gente negocia de alguma forma, até pelo tempo que vai ser desenvolvido o trabalho. Me diz uma coisa, nós temos aí esse desafio de qualificar e fortalecer ganhos de produtividade. Nós conversamos um pouco recentemente sobre a importância de fazer um banco de dados, criar aí uma análise, uma inteligência artificial, um big data, para indicar ao longo dessa história de assessorias e consultorias quais são os pontos mais nevrálgicos que vocês têm identificado nas companhias de pequeno, médio porte, que são as mais carentes de suporte nessa área. Vocês estão trabalhando nessa linha até para facilitar, até para a gente mostrar para as empresas aonde têm sido identificados os maiores gargalos?
Sim, nós estamos fazendo um trabalho que a gente começou recentemente, a partir até de uma conversa que nós tivemos. Na verdade, nós temos uma experiência de alguns anos em consultoria, nossos consultores estão todo dia nas empresas e eles levantam uma série de informações que são relevantes. Essas informações elas ficavam armazenadas na escola e a gente não tinha um tratamento adequado para que a gente possa efetivamente identificar os pontos que são mais críticos nos processos produtivos das empresas. Então agora nós estamos fazendo um trabalho para que a gente possa identificar e partir realmente para dar um apoio mais efetivo de acordo com os principais problemas levantados através dessa experiência. O Senai Francisco Matarazzo implantou, desenvolveu e colocou em funcionamento uma planta piloto dentro do conceito 4.0. Um efeito de demonstração em que as empresas podem ir lá e entender como funciona isso. Aliás, quando a gente fala de 4.0, não estamos falando só de processo de produção, sim, estamos falando de modelos de negócios, de digitalização da economia. Como é que está sendo a repercussão disso? As empresas estão indo conhecer, se entusiasmam com alguma coisa? Isso traz alguma demanda específica? Não no todo, mas em algumas partes dos negócios, tem tido resultados? Tem tido um resultado bastante expressivo. Aliás, essa planta, conceito, né, da indústria 4.0 dentro da área de confecção, ela é bastante interessante porque ela mostra, primeiro, a possibilidade de a gente fazer o processo de automação, colocar a indústria da confecção dentro da indústria, dentro dos conceitos da indústria 4.0. Então a gente mostra que isso é possível, porque a gente consegue produzir hoje uma camisa sem nenhuma intervenção humana. Então a pessoa pode escolher, ela se apresenta no espelho virtual e a partir daí ela escolhe a estampa que ela quer, escolhe o tipo de camisa que ela quer, ela faz a sua assinatura e a partir daí o processo ele se inicia. Em poucos minutos eu tenho uma peça pronta, costurada e embalada para entregar para o cliente. Isso tem trazido para nós, primeiro, uma curiosidade muito grande de como é possível fazer isso. E as empresas têm demandado visitas. Nós temos vários parceiros nesse projeto, é um projeto que é desenvolvido pelo Senai, mas é em parceria com a própria Abit, em parceria com várias outras empresas. Isso tem trazido para nós um foco, uma luz bastante interessante na escola, tem gerado outros negócios e a nossa ideia agora é aumentar, é continuar esse desenvolvimento. Nós estamos trocando agora, inclusive, os robôs da planta, a gente está melhorando todo o processo e a ideia é que a gente parta para outros projetos que levem também aí todo esse conceito da 4.0. Na verdade, quando a gente fala na quarta onda, 4.0, a gente tem uma série de conceitos. No Japão era a revolução robótica, na França a indústria automatizada, você tem no Reino Unido era a fábrica digital, nos Estados Unidos manufatura avançada, tudo isso, mas com um foco, né, de você poder ter rastreabilidade, você ter customização em massa, aumento da qualidade e diminuição de custo. Então, todo esse conceito de inovação, de tecnologia, de conectividade, é para trazer exatamente esses benefícios. Você poder, e o que é muito interessante, é o que a gente vai trabalhar, você poder ter um QR Code, por exemplo, numa camisa, e você poder saber o processo, como foi construído aquela roupa, aquela camisa. Então, isso é bastante interessante. Então, nós estamos trabalhando na evolução disso e certamente estar com essa planta hoje, ela traz bastante luz e para nós um aprendizado muito grande de como trabalhar com essas novas tecnologias que compõem a 4.0. Falando em tecnologia, voltamos ao lado humano. Quer dizer, a tecnologia é fundamental, mas o humano continua prevalecendo. Olhando para a indústria de vestuário principalmente, nós sabemos que ela é intensivíssima em mão de obra. Sim. O custo de transformação, 50% do valor adicionado vem das pessoas. Ao mesmo tempo, nós estamos assistindo aí uma automação grande, principalmente máquinas que produzem peças sem costura, enfim. Como é que você está enxergando esse movimento dentro da indústria do vestuário? Porque a indústria têxtil, ela de uma forma ou de outra, ela já está mais avançada na automação. Os processos se automatizaram bastante. Não significa que ela seja 4.0, significa que os processos estão mais próximos de interfacear-se, de gerar informações analíticas, etc. Como é que você enxerga aí os próximos 10, 15, 20 anos
esse movimento da indústria do vestuário? Ou seja, tem muita gente ainda que vai trabalhar, que tipo de profissional provavelmente vai ser demandado e como é que isso vai impactar a estrutura de salários, de qualificação e formação? Veja só, a tecnologia ela não se freia. Então, imaginar que a gente vai continuar, principalmente na indústria da confecção do vestuário, da forma que está hoje, isso é utópico, não vai acontecer. Eu acho que a percepção que a gente tem conversado lá na nossa escola, na estrutura do Senai, é que haverá uma evolução grande nos próximos anos, né? A gente tem hoje, por exemplo, que foi visto na feira, na ITMA, né, que tivemos lá em Barcelona, a primeira preocupação grande agora, no status que está a questão da produção do vestuário, foi uma preocupação grande que nós vimos com a ergonomia. Então, no momento, é melhorar a condição de trabalho do operário que está lá. Então, por exemplo, nós temos hoje máquinas e equipamentos que a mesa ela é diferenciada para você permitir um apoio dos braços, para que você não tenha fadiga física do operador. Você tem hoje máquinas que elas têm a programação eletrônica, portanto você diminui toda a necessidade do operador estar programando, você consegue ter regularidade na produção. Você tem algumas automações hoje, você consegue costurar um bolso hoje de forma automatizada e tal. E a gente entende que isso, ao longo do tempo, essas tecnologias habilitadoras que compõem a 4.0, elas vão também ser implementadas na indústria do vestuário. Eu não acredito que isso, nos próximos 2, 3 anos, a gente tenha um crescimento substancial, mas eu acredito que ao longo dos próximos 10 anos nós teremos um crescimento bastante significativo. Quando a gente fala, e voltando lá para a nossa planta conceito da 4.0, ela é conceito porque hoje é inviável a gente de fazer uma produção com aquele tipo de estrutura, porque é uma estrutura cara, nós temos robôs e tal, então tudo isso é muito oneroso. Mas certamente, ao longo do tempo, serão criadas, né, estruturas e máquinas, equipamentos que possam fazer hoje a função dessas máquinas que a gente colocou lá na 4.0 de uma maneira mais simples e com custo mais baixo. Aí você fala da mão de obra, né? Assim, se Deus quiser, a mão de obra, o ser humano vai ser necessário para tudo ainda. Isso é uma preocupação, até porque o Senai ele trabalha com formação, ele precisa formar pessoas e a gente precisa estar sempre muito bem linkado com o mercado, com as tendências, para que a gente possa formar o profissional certo. Então, o profissional que hoje ele é operacional lá na fabricação, na costura, possivelmente ele tem outras funções, na manutenção, na composição de estruturas, no processo de planejamento. Todo esse cenário, eu acredito que nos próximos 10, 15 anos, nós teremos uma mudança bastante significativa na função da pessoa dentro do processo produtivo. Nós estamos chegando aqui já ao final, infelizmente, do nosso bate-papo, mas uma questão que sempre a gente fica um desafio grande, que é atrair e reter talentos, que é um desafio para todos os segmentos industriais, tá? Seja na indústria automotiva, indústria têxtil, confecção, e aí entram questões como rendimento, como benefícios, realização profissional, propósitos, valores. Qual é o grande desafio que nós temos hoje para atrair e reter talentos na nossa indústria? Como é que essa inovação tecnológica pode fazer com que mais pessoas tenham interesse em mergulhar nesse mundo fantástico que é a da indústria têxtil e confecção, que participou, foi precursora na primeira revolução industrial e tem um papel muito relevante nessa quarta revolução que nós estamos vivendo. Como é que a gente faz para tanto os empreendedores quanto os trabalhadores empregados, os trabalhadores empregadores, trabalhem nesse novo conceito, disseminar essa informação e aumentar, digamos assim, a capacidade de atrair e reter talentos nesse segmento industrial tão relevante para o país? É um desafio grande, é um desafio gigantesco. A questão de reter talentos, de preparar talentos, é um desafio grande não só para a indústria têxtil e vestuário, mas eu acredito para todo o sistema produtivo, para todo mundo. É algo que se tem trabalhado bastante.
Eu acredito muito, e é o que a gente tem feito, e o Senai hoje está criando uma grande rede de estruturas de inovação, né? Vamos criar uma rede de Up Labs, para que a gente prepare profissionais que sejam empreendedores, mas o empreendedorismo não é só o empreendedor daquele que vai abrir uma empresa, mas é o empreendedor, aquele que vai empreender dentro das companhias. Isso é importante porque isso cria diferenciais. E a própria indústria, ela tem que criar atratividades para isso. A retenção do talento, ele é retido quando primeiro ele é atraído pela própria empresa, quando ele tem uma atração. E a empresa, para que ela tenha realmente essa condição, ela tem que ser competitiva. A gente passa, portanto, por uma série de situações que não depende, às vezes não só da empresa, mas depende do contexto da sociedade, contexto econômico. Mas a retenção de talentos, ela passa também pela formação, a capacitação. A gente precisa capacitar, que eu falei, pessoas para estarem dentro desse universo de inovação, da flexibilidade. Nós temos um projeto bastante interessante também, então eu convido você a conhecê-lo. É um projeto um sistema de projetos integradores, onde a gente reúne alunos de uma área profissional que se integram com outras áreas profissionais e aí eles desenvolvem projetos juntos, de forma colaborativa. Isso possibilita uma integração grande, uma visão mais ampla de todo o processo e de criação e a necessidade de estar sempre à frente e inovando. Para que a gente tenha uma visão interessante, quando a gente fala nessas feiras internacionais, você, inclusive na pré-ITMA, comentou as 3 últimas ITMAs, né, os 3 últimos eventos de grande porte da indústria têxtil, sempre tiveram a palavra inovação. Então não tenho dúvida que para tudo isso que a gente está falando, tudo isso que nós comentamos até agora, a inovação ela é mandatória, né? Então, fazer com que o nosso aluno ele tenha isso em mente, que ele seja uma pessoa, um profissional proativo, que seja um profissional capaz de trabalhar em equipe, que ele seja flexível, isso eu acho que é uma condição sine qua non para que ele seja uma pessoa que tenha a possibilidade de ser retido dentro do processo produtivo com a empresa. Bom, gente, chegamos ao final e eu queria colocar o seguinte: o professor Getúlio mostrou que o Senai Francisco Matarazzo tem mais de 60 anos, a ABIT tem 62 anos. Eu acho que o feliz de um país, apesar dos problemas que nós temos, que tenha instituições como tem o Sistema S, qualificando e formando as pessoas. A demanda que originou a criação do Sistema S foi a industrialização brasileira. Agora nós estamos vivendo uma nova fase. Se aquela fase era 1.0, agora nós estamos na fase 4.0, caminhando para 5.0. Então, acho que é um luxo, um bom luxo, o país ter essas escolas, esse sistema, e nós devemos fortalecê-los, prestigiando e demandando serviços para que nossas empresas continuem crescendo, se desenvolvendo, sendo cada vez mais produtivas e inovadoras e, com a integração maior do Brasil ao mundo, essa demanda por talentos de formação e qualificação vai se ampliar ainda mais. O acordo União Europeia-Mercosul traz oportunidades, traz desafios. Nós vamos realizar aqui um evento específico só para falar desses temas e as oportunidades que surgem, mas também surgirão oportunidades de intercâmbio tecnológico, intercâmbio entre as empresas, de acordos operacionais, e onde tiver talento, certamente haverá geração de riqueza e geração de inovação e de capacidade da gente poder manter o nosso setor entre os maiores do mundo, estamos entre os 5 maiores do mundo, e almejar posições ainda mais relevantes. Um abraço a todos e até o próximo #ABIT, se Deus quiser.